Levíticos capítulo 6. As ofertas pelos pecados voluntários. Então o Senhor Deus comunicou a Moisés estas ordens para o povo de Israel. Se alguém pecar cometendo uma falta contra o Senhor, enganando seu próximo em relação a algo que lhe foi confiado ou deixado sob seus cuidados como penhor, ou ainda defraudando seu irmão, roubando-o ou extorquindo-lhe o que quer que seja, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falso testemunho em relação a qualquer assunto ou pessoa, cometendo, portanto, pecado. Veja só, vamos abrir em Atos capítulo 5. Veja só, então nós estamos vendo em Levítico, no Velho Testamento. Eu vou ler agora na versão ARC, depois a gente vai ler em Atos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, ou o roubo, ou o que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Você veja só o pecado. Agora nós vamos ler aqui em Atos capítulo 5, que vai falar da oferta de Ananias e Safira. Veja só. Entretanto, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu, e vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentistes, mas contra Deus. Você veja, a palavra reteve é a mesma expressão que aparece na tradução grega do Antigo Testamento quando narra o pecado de Acã, Juízes 7, 1 ao 25. A mesma avareza associada à hipocrisia, abre parênteses, desejo de manter uma falsa imagem de santidade, fecha parênteses, gerou mentira, afastamento de Deus e destruição. Veja os exemplos de Nadab e Abiú e Uzá. Agora, Ananias e Safira foram os primeiros exemplos de, entre aspas, falta de sinceridade no serviço cristão, ocorrido nos primórdios da Igreja de Jesus Cristo. E essa terrível experiência demonstrou à Igreja em formação que, entre aspas, de Deus não se zomba. Gálatas 6, 7. Um grande contraste em relação ao bom exemplo de José Barnabé. A oferta de José Barnabé. Veja só aqui, então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa, entre aspas, filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo-o, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Então José Barnabé, ele era judaico, cipriota, que vivia e possuía propriedades na ilha de Chipre. Desde os tempos dos Macabeus, muitos judeus se estabeleceram em Chipre. Esta é a maneira como Lucas apresenta aquele que virá a ser um dos melhores amigos e conselheiros de Paulo, um homem cheio do espírito e de bondade, referindo-se a José Barnabé. Vendendo, trouxe o dinheiro da venda certinho e colocou junto aos pés dos apóstolos. Essa foi a oferta de José Barnabé. Já a oferta de Ananias e Safira foi mentira. Eles mentiram ao Espírito Santo. Onde Pedro falou: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo,
para que ficasse com parte do valor do terreno. Entendeu? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Aí falou: não foi a homem que mentiu, mas contra Deus. Observemos aqui que o sentido geral da frase no original revela uma contínua atividade de Satanás, tentando sistematicamente e por diversos modos persuadir o ser humano a cair em pecado. A palavra hebraica Satã, Satanás, significa, entre aspas, adversário, e por isso foi traduzida para o grego por diabolos. Em Jó 1:6 e Zacarias 3:1 e nos versos seguintes destas passagens, a palavra Satã corresponde ao nome próprio de um anjo mau, cuja principal atividade é acusar os seres humanos diante de Deus e requerer destruição para individualmente a cada pessoa, como também sobre as nações. O diabo, essa pessoa absolutamente maligna, domina o reino das trevas, possui filhos e possui anjos caídos a seu serviço, que diuturnamente fazem oposição a Deus, oposição à Trindade, oposição ao seu reino. Anjos e filhos, Mateus 12:26, 1 João 3:10. Ainda que Satanás conheça todas as fraquezas humanas e frequentemente nos sugira maneiras de expressá-las em pecado, os cristãos contam com a poderosa presença de Deus em suas almas, na pessoa do Espírito Santo, e podem, pela fé, pela plena confiança, rejeitar todos os ardis e sugestões do inimigo, vencendo as tentações. Glória a Deus. Os textos 4, 36 e 37 deixam claro que as ofertas e donativos eram atos voluntários, segundo a generosidade de cada um. Os apóstolos não haviam pedido nada, foi o Espírito Santo quem moveu cada pessoa a contribuir conforme a alegria do coração, 2 Coríntios 9:7. Agora, Ananias e Safira não pecaram por ficar com parte do dinheiro da venda e da sua propriedade, mas sim por haverem mentido ao Espírito Santo, mentido para Deus, mentido para o Espírito Santo, e suporem arrogantemente que é possível ao ser humano pensar ou realizar qualquer coisa fora do pleno conhecimento do Senhor. A ofensa contra a igreja habitada pelo Espírito é insulto e pecado contra o próprio Deus. Essa consequência drástica em relação ao pecado foi necessária, especialmente no momento em que a igreja, como corpo de Cristo, começava a dar seus primeiros passos. Era fundamental que todos soubessem que o Espírito Santo é a própria pessoa do Senhor habitando o corpo do crente, não um tipo de energia qualquer, e não pode ser logrado. Além disso, a Igreja de Jesus Cristo não é uma empresa comercial, tampouco um negócio onde a hipocrisia, a fraude ou corrupção possa ser aceita. A disciplina na igreja, em grande parte, depende da ação corretiva de Deus. 1 Coríntios 11, 30, 32. Hebreus 12, 5, 11. 1 João 5, 16, 17. O poder disciplinador do Pai está em harmonia com sua capacidade de curar, ressuscitar e dar a vida eterna a seus filhos sinceros. João 1, 12, 13. Essa é a primeira vez que a palavra, entre aspas, igreja ocorre no livro de Atos. A expressão eclésia, nos originais em grego, era empregada para designar as assembleias religiosas e políticas dos judeus. E os apóstolos passaram a usar a mesma expressão para convocar a reunião dos primeiros cristãos. Versículo 9 de Colossenses 3. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então nós vimos que a mentira é pecado. Voltando em Levítico
Vamos continuar. Nós paramos no versículo 3, agora vamos ler 4. Final do versículo 3 fala: a qualquer assunto ou pessoa cometendo, portanto, pecado. Nós vimos que o pecado, ele é transgressão da lei de Deus. Versículo 4: quando desse modo errar, tornando-se por isso culpado, terá de devolver o que furtou, extorquiu ou de que se apropriou indevidamente ele foi confiado, ou mesmo de algum bem perdido que tenha encontrado. Versículo 5: ou ainda sobre qualquer assunto em que tenha empenhado a palavra sob juramento falso. Fará total restituição e acrescentará a esse montante 1/5 do valor, entregando tudo ao devido proprietário no dia em que apresentar seu sacrifício pela culpa. Versículo 6: depois trará ao Senhor, como oferta de reparação, um carneiro sem defeito do seu rebanho. Será avaliado segundo o valor estabelecido tradicionalmente pelo sacerdote para um sacrifício de reparação. Veja só, vamos ler em Lucas capítulo 19, veja só, no versículo 8. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Veja só, o milagre da conversão sempre atinge a pessoa humana em seus pecados e recalques psicológicos mais crônicos, transformando o caráter e os sentimentos à semelhança do Senhor. Imago Dei, a imagem de Deus. Zaqueu passa a ver em Cristo o grande valor e referencial da sua vida. Seus valores e ambições assumem prioridades celestiais. Repito, os valores de Zaqueu e as ambições assumem prioridades celestiais e eternas. Zaqueu tira seu foco do acumular egoísta de bens e amplia sua visão para a socialização do amor e dos recursos materiais. Suas capacidades serão agora usadas para glorificar a Deus em benefício do reino e não apenas para si mesmo. Zaqueu enxerga o mal que fazia e decide indenizar a quem prejudicou, além do que exigia a lei, considerando sua antiga atitude como roubo e restituindo, portanto, até 4 vezes mais. Êxodo 22:1, 2 Samuel 12:6, Provérbios 6:31. Agora convido a ler em Provérbios 6, o versículo 30 e 31. O ladrão não é execrado se faminto furta para matar a fome? Contudo este, quando for pego, deverá pagar 7 vezes o que furtou, ainda que isso lhe custe tudo o que tem em casa. Veja só, aqui não há uma concessão bíblica para qualquer prática imoral ou licenciosidade sexual. O saber canônico está apenas revelando de forma dramática. Veja só, espera um pouquinho só. A lei dos judeus exigia como penalidade que o criminoso restituísse à sua vítima até 5 vezes mais o valor do que havia furtado ou roubado. Abre parênteses, furto à mão armada e com violência. Furto à mão armada ou com violência, fecha parênteses. A sabedoria bíblica e poética usa o termo, entre aspas, 7 vezes, para indicar simbolicamente que o faltoso pagará a pena máxima e integral. Contudo, a pessoa que vive em adultério e jamais se arrepende, sofrerá vergonha e destruição. Sofrerá vergonha e destruição eterna. Êxodo 22, 1-9. 2 Samuel 13, 22. Voltando em Levítico, aí nós lemos o versículo 6, depois trará o Senhor como oferta de reparação um carneiro sem defeito
do seu rebanho será avaliado segundo o valor estabelecido tradicionalmente pelo sacerdote para um sacrifício de reparação. Versículo 7. O sacerdote fará por ele o rito de expiação diante do Senhor, e ele será perdoado, qualquer que seja a ação que tenha resultado em pecado. As leis de Deus sobre o holocausto. Versículo 8. Então o Senhor convocou Moisés e orientou-o, dizendo, Versículo 9. Ordena a Arão e a seus filhos o seguinte, Esta é a lei do ritual das ofertas que são completamente queimadas, O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Versículo 10. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Versículo 11. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. Versículo 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Observemos aqui, depois das instruções sobre as ofertas e a prestação de contas que cada pecador deveria fazer perante Yahvé, segue uma série de regulamentações quanto à participação dos sacerdotes. O primeiro fogo que acendeu a lenha do sacrifício depois da consagração formal de Arão como sacerdote foi ateado pelo próprio Yahvé. Esta origem sobrenatural do fogo no altar nos ensina que, se um sacrifício pode ser feito pelo homem, é só a graça de Deus que o faz aceitável e o consome, e que pode transformar esse ato de sacrifício em um meio de expiação. Nenhum fogo feito pelo homem era permitido no altar de Yahvé, e este era o motivo vital de os sacerdotes conservarem sempre acesa a chama que veio a existir pela mão de Deus, e de maneira tão especial o pecado de oferecer sacrifícios mediante, entre aspas, fogo estranho, isto é, meramente produzidos pelo homem e egocêntricos, e não pelo Espírito de Deus, foi justamente o que provocou a condenação e morte de Nadab e Abiú. Onde nós vamos ler subsequentemente em Levíticos capítulo 10, nos versículos 1 e 2, onde fala sobre a morte de Nadab e Abiú. Continuando, as leis sobre a oferta de cereal, versículo 14. São estas as leis a respeito da oblação, a oferta de manjares de cereais. Após haver um dos filhos de Arão trazido a oferta de cereal em frente do altar, o sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial, como aroma agradável ao Senhor. Versículo 16. Arão, seus filhos e descendentes ficarão com o restante da oferta de cereais. Com a farinha da oferta, eles prepararão o pão sem fermento e se alimentarão desse pão em lugar sagrado, no átrio da tenda do encontro. Versículo 17. Não se cozerá com levedo a porção das minhas oferendas queimadas que lhes dou. É uma porção santíssima, como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação. Versículo 18. Todo varão dentre os filhos de Arão poderá comer dessa porção das ofertas queimadas ao Senhor.
Essa é a parte que pertencerá perpetuamente a todos os descendentes de Arão, das ofertas de alimentos consagradas a Deus, o Senhor. Contudo, fica estabelecida uma advertência, todo o que nelas tocar deverá ser santo, porquanto essas são ofertas sagradas. Continuando, a oferta na ordenação sacerdotal. Versículo 19. E disse mais o Senhor a Moisés, Versículo 20. Esta é a oferta de Arão e de seus descendentes, que oferecerão ao Senhor no dia em que o sacerdote for ungido, um jarro da melhor farinha como oferta regular de manjares. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade ao pôr do sol. Numa assadeira se fará com azeite, bem misturada, e trarás, em pedaços cozidos, trarás a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Versículo 22. Também o sacerdote que dentre os filhos de Arão for ungido como grande sacerdote, deverá fazer o mesmo. Por estatuto perpétuo, essa oferta será completamente queimada como sacrifício a Deus, o Senhor. Versículo 23. Nenhuma parte de qualquer oferta de manjares apresentada por um sacerdote poderá ser comida. A oferta toda será queimada. A lei da oferta pelo pecado. Versículo 24. Disse mais o Senhor a Moisés, Versículo 25. Ordena a Arão e a seus descendentes as seguintes instruções, Esta é a lei da oferta pelo pecado, O animal da oferta pelo pecado será morto diante do Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. Versículo 26. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá no lugar sagrado, no átrio da tenda do encontro. Versículo 27. Tudo o que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar sobre as vestimentas, estas deverão ser lavadas em local santo. Versículo 28. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado, porém, se for cozida num vaso de bronze, este será esfregado e lavado na água. Versículo 29. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. Poderão comê-la, porquanto se trata de oferta santíssima. Versículo 30. No entanto, toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro para expiação no lugar santo, não será comida, terá de ser completamente queimada. Na versão ARC, porém nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá, no fogo será queimada. Para concluirmos, vamos abrir em Hebreus capítulo 13, onde está falando ali sobre a vida dos discípulos de Cristo. Veja só. Não vos deixeis influenciar, versículo 9, não vos deixeis influenciar pelas várias doutrinas heréticas, porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, portanto, ao encontro dele, fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que ele suportou. Glória a Deus. Veja só. O altar dos crentes é a cruz de Cristo, que marcou o fim de todo o sacerdócio arônico
e sua substituição pela ordem de Melquisedeque, da qual Cristo é o único e incomparável sacerdote. Os sacerdotes não podiam comer do sacrifício do dia da expiação. Porém, todos nós somos convidados a partir da mesa do sacrifício do Senhor, da mesa da Santa Ceia do Senhor, mediante simples e sincera fé no Filho de Deus. João 6, 48, 58, Levíticos 4, 12, Levíticos 16, 27. Então, muito bem, nós concluímos a leitura de Levítico capítulo 6. Permitindo Deus, amanhã estaremos lendo Levítico capítulo 7, onde vai falar sobre a lei da oferta para tirar a culpa, os direitos dos sacerdotes, as ofertas de paz e comunhão, os sacrifícios votivos ou voluntários. Também meditaremos na palavra de Deus. Não comer gordura sem sangue, não comer gordura sem sangue e a porção dos sacerdotes. Entre outros alguns versículos que consultaremos no Novo Testamento, permitindo Deus. Só retificando aqui, eu não encontrei aqui na Bíblia ARC alguma referência bíblica do Novo Testamento. Então, possivelmente nós não vamos ler o Novo Testamento, somente Levíticos 7. No Velho Testamento não estaremos utilizando referências cruzadas, até porque não tem aqui nessa Bíblia ARC. Muito bem, todas as nossas dúvidas nós esclarecemos aqui na Palavra de Deus. Por isso somos ensinados diariamente a lermos as Escrituras, aprendermos ali, entendermos e colocar em prática em nossa vida diária. Deus seja louvado.